Se você já se perguntou como encontrar os seus potenciais clientes, onde encontrar as empresas, como encontrar, qual que é a melhor forma de fazer uma filtragem das suas listas para fazer uma boa prospecção B2B, esse é o vídeo certo para você. Estamos conduzindo uma série sobre GTME, em específico sobre o framework FAT, que consiste em encontrar, enriquecer, transformar e exportar. E na aula de hoje a gente entra no primeiro módulo de aprofundamento do framework FAT, que é um framework criado pelo Clay, uma ferramenta de enriquecimento de dados. Hoje você vai aprender como, já estou aqui na apresentação, você vai aprender como encontrar os contatos que vão ter mais potencial de comprar de você, fazendo com que você tenha uma melhor eficiência de prospecção e como você até faz o processo de filtragem, o processo de pré-qualificação com base nos dados disponíveis que a gente tem por aqui. Também entramos um pouco no framework Jigsaw, que é um framework operacional sobre enriquecimento de dados, e esse é o episódio 2 da série. Se você não viu o episódio anterior, vou deixar o card aqui em cima, em algum lugar, no canto superior direito aqui do vídeo, eu imagino. E vamos para o que interessa, para o Find. Claro, deixa eu até fazer minha cena aqui, como a gente sempre faz em todos os vídeos. Se você não me conhece, me chamo Gabriel Amorim, sou especialista em geração de demanda B2B. E, por favor, me dê uma força aí, se inscreva no canal e deixe seu like, porque isso vai fazer com que eu entenda que você gostou de conteúdos como esse e faz com que a gente produza mais por aqui. Caso você tenha alguma dificuldade, alguma dor, algum problema frente à sua operação comercial B2B, deixa aqui nos comentários qual é algo que você gostaria de saber sobre Omnichannel, a gente tem diversos vídeos aqui no canal, mas às vezes você tem uma necessidade específica que se você colocar aqui nos comentários, a gente monta um vídeo também sobre esse tema, claro, se for relevante. Também, aqui embaixo na descrição, vai ter o site oficial da Orange Black Partners, empresa na qual eu sou fundador, focado em geração de demanda B2B, focado em outbound e inbound, e também meu LinkedIn vai estar aí embaixo, caso você queira fazer uma conexão, fica 100% à vontade para a gente bater um papo por lá também. Vamos para o que interessa. No último vídeo dessa série a gente falou sobre Find, Reach, Transform e Export, a gente deu uma visão geral do que é o FAT e também do Jigsaw, que são frameworks criados pelo Clay, e hoje a gente até vai entrar num campo prático, onde eu vou mostrar para você como que isso é feito na prática, tá? Então a gente fica no fundamento, que é muito importante antes de qualquer ferramenta você entender o que está sendo feito, e depois a gente chega no ferramental para você ver isso funcionando e assimilar com o conteúdo apresentado. Hoje falaremos sobre o Find, que é sobre como você encontrar a lista certa, os contatos certos, as pessoas certas, e principalmente empresas que estão dentro do seu perfil de cliente. Isso de uma forma bem otimizada e bem eficiente. Antes de qualquer envio, a gente sempre trabalha o framework FAT justamente porque a gente consegue uma eficiência muito maior na geração de demanda. Então, muitas vezes, a gente gera uma lista pelo Apollo, pelo Sales Navigator, pelo Econodata, e a gente tem 1000 contas na exportação. A gente faz um filtro básico de indústrias, tamanho, dados adicionais que a gente consegue utilizar, exclusões que a gente consegue utilizar também, frente ao que é nosso ICP. Só que nem todas essas empresas, que geradores de listas tais como Apollo, como Lucha, como outras ferramentas, eles geram um ICP perfeito frente ao que a gente tem, o que a gente definiu que a gente quer acertar. Muitos deles vão ser desqualificados. Para isso, a gente sempre entra no funil de pré-qualificação, onde a gente imputa 1000 empresas, um exemplo, e aí geralmente 400, 500, 600 empresas estão dentro do ICP, depende muito da forma que você gerou a lista também. Dessas 400, 120 tem um sinal de time ativo, está com alguma vaga aberta, teve alguma notícia, aconteceu alguma coisa. E aí desses 120 a gente tem 30 respostas interessadas. Um reply rate ali que vai ser na média de 25%, por aí. Ao invés de eu abordar 1000 empresas cruas, sem nenhuma camada de pré-qualificação e ter 1% de taxa de resposta. Sempre lembre que 1% de 1000 contatos, ele vai ser 10. E 30% de 100 contatos vai ser 30. Então é muito melhor você enxugar a sua lista, você trabalhar com listas mais qualificadas. Isso eu falo de contas aqui, que são empresas, mas a gente também vai entrar no ponto de pessoas, dos contatos, por onde começa. A gente sempre recomenda começar pela
empresa e depois para o contato, mas a gente vai falar sobre isso aqui também. Então, o critério para filtrar de verdade, a gente tem sempre duas definições. A gente tem o ICP de desejo, que é empresas que querem, desejam, que estão com necessidade. Esse ICP de desejo, ele é ICP incorreto, porque você não consegue embasar em dados firmográficos, ou seja, dados que correspondem à indústria, a tamanho da empresa, a faturamento, a peculiaridades técnicas, que é o tecnográfico de tecnologias que a empresa utiliza. Você não consegue ter nenhuma visão profunda de quem quer ser o ICP de verdade, se você continuar considerando seu perfil de cliente como o perfil de cliente de desejo. São empresas que desejam crescer comercialmente. Tá bom, me conta outro episódio da sua novela. O ICP de verdade a gente fala de indústrias bem definidas, ofertas, produtos ou serviços que eles oferecem, tamanho da empresa, então volume de funcionário, que é um grande proxy para o faturamento da empresa, qual que é a localização dela, se é operação B2B, se é B2C, B2B2C, por aí vai, qual que é o stack que ela tem, que aí é os tecnográficos, se tem sócio ou decisor identificado no LinkedIn, se é uma empresa, enfim, entra nesses pontos do ICP. Quando você define ICP, você precisa definir critérios, mas não são critérios intangíveis, precisam muito ser critérios tangíveis. Não pode ser baseado em desejo de CEOs que querem fazer expansão comercial. Pô, não tem como você fazer nada com essa informação, né? Quando a gente olha para o Jigsaw, e aí no último vídeo a gente falou sobre a visão geral do Jigsaw, eu espero que você assista o vídeo anterior, que aí você vai ter um entendimento mais claro de tudo que a gente está falando aqui e do que compõe o Top Find. A gente comentou que sempre a âncora, o começo do puzzle, ele começa pelas bordas. Quando você vai montar um quebra-cabeça, você começa pelas bordas, pelos cantos. Então você começa pela borda de cima, pela borda de baixo, a inferior, a inferior fica no superior direito. Então você forma, por quê? Fica claro, né? Você tem a clareza de que, opa, essa daqui fica aqui, essa daqui fica aqui, essa daqui fica aqui, e daí então você começa a montar seu quebra-cabeça. Geralmente a gente faz assim, a não ser que você comece pelo meio, aí eu não sei, mas geralmente o puzzle a gente começa pelas laterais, né? E aí a gente tem dentro do enriquecimento de dados que a gente precisa de alguns corners, a gente precisa de alguns cantos, né? Para a gente conseguir fazer qualquer enriquecimento de dados sobre determinada empresa ou determinado contato. Para empresas, essa borda desse puzzle, ele vai ser o domínio da empresa, ou ele vai ser a página, o link da página do LinkedIn da empresa. E note, quando eu falo domínio, também acaba incluindo o website, se for o mesmo domínio que ele manda e-mail, por exemplo. Mas o website, ele funciona muito bem também. E para a pessoa, para o decisor, você pode trabalhar seja com o URL do LinkedIn pessoal do decisor, ou também você pode ter um e-mail pessoal ou um e-mail profissional. Só que eu acabei não colocando aqui esses dois porque é muito difícil você já emitir uma lista que já tem um decisor, já tem um e-mail. Geralmente a gente consegue o e-mail depois com base numa pré-qualificação que a gente fez previamente com a conta, tá? Então no fim da aula você vai ver como que isso se ancora e como que isso funciona, mas você sempre precisa ter pelo menos esses dados. Aqui a gente já gerou lista enriquecida só com o nome da empresa e domínio. E aí, partindo disso, você consegue encontrar o link da página dela no LinkedIn, Instagram, Facebook, por aí vai. Faturamento, tamanho, por aí vai. Então esse que é o importante. Você identificar, você tem em mente esses identificadores centrais, que claro que é muito importante ressaltar que vão mudar de um mercado para o outro, né? Pode ser que você esteja num mercado muito específico, que às vezes nem é B2B, é um B2C, e aí você tem que identificar qual que é essa borda, né? Por onde você consegue encontrar informações que vão te dar acesso a mais informações de maneira pública, né? Third party data. Então o Jigsaw, só que a princípio é isso daqui, não se preocupe com o que foge da bolha, com domínio, com website, com a página do LinkedIn da empresa, você consegue encontrar tudo e consegue encontrar pessoas lá dentro também, tá? A gente tem 3 fontes de geração de listas no geral. Claro que existem mais outras, como eventos, como outras fontes também, só que quando a gente fala da geração de listas de empresas e contatos também, a gente pode utilizar a base própria,
que é no caso clientes que vocês têm perdido na base, que vai ser aquela base de leads perdida que você mandou seu comercial trabalhar 3 anos atrás, ou vai ser sua lista de clientes também, a base própria. Também você pode entrar na prospecção ativa, que é utilizar de ferramentas como Clay, que faz a geração de listas, Apollo, Sales Navigator, Lush, Econodata, enfim, são vários provedores de dados que provê esses dados. Então você consegue gerar as listas por lá também, e fonte de sinal, tá? Que é você conseguir gerar listas partindo de empresas que têm X vaga aberta, mudanças de cargo, empresas que tiveram X mudança de cargo nos últimos X dias, movimentação do stack, empresas que mudaram X tecnologia, empresas que estão investindo tanto em mídia que a gente consegue fazer uma cascata junto com o SEMrush ali pelo Clay. Então, existe essas fontes que são as principais que eu trago aqui para você, até para não aumentar muito a complexidade desse assunto. Dependendo da aderência desse vídeo e do interesse de vocês, a gente monta vídeos mais profundos sobre gerações de listas. Mas base própria, geralmente ele é o mais ignorado, né? Eu vou até tirar minha câmera aqui, porque fica mais fácil de você enxergar. Ele geralmente é o mais ignorado. Ele tem custo zero, porque já são contatos que estão dentro da sua base, né? Então você não precisa comprar como prospecção ativa, fonte de sinais. O volume geralmente ele é baixo, e a força ela é a intenção, porque ele já vai estar aí dentro da sua empresa, né? Então você muitas vezes vão ser essa base de leads que você tem dentro da sua empresa, são pessoas que já conhecem a sua empresa, então muito mais fácil. Ela não vai ter um volume tão alto, você não vai conseguir colocar 10, 20, 30 mil contatos, não é um volume tão alto, mas depende do seu histórico, isso é uma variável, só que é muito subestimado. Você quer gerar lista, você quer novos leads, só que você tem 2, 3, 10 mil empresas paradas na sua base que já se interessaram, e 1000 delas já compraram de você, você não está fazendo reativação. Então por que que você vai gerar uma lista nova utilizando Apollo, utilizando seus Nav, se você tem 1000 contas, 1000 empresas ou 1000 contatos de decisores dentro da sua base? Qual que é o sentido disso? Me fala. E hoje aqui no Brasil a gente vê um movimento que esse tipo de lista de base própria, ele é uma das mais ignoradas. Muitas empresas estão preocupadas com prospecção ativa e fonte de sinal, sendo que tem várias pessoas na base que não estão sendo aproveitadas. Então não faz sentido. Sempre começamos pelos mais quentes, depois vamos até as fontes de geração de listas externas. Prospecção ativa ele tem um custo também baixo, tá? Então não é alto o custo de geração de listas via Apollo, Salesforce, Econodata, depende muito do provedor, é claro, mas não é um custo alto. O volume, ele é alto, então você tem um custo baixo, um volume alto, e a força aqui principal ele vai ser a escala, porque você consegue escalar, você consegue fazer uma pesquisa e achar uma lista de 1000 empresas. Então é muito escalável, muito fácil de escalar, porém você vai precisar gerar um contexto. Então a curva, o ciclo para essa empresa, para essa conta, e esses decisores dentro dessa conta, eles interagirem é um pouco maior. Então ele está muito mais frio, você vai ter que ter um tempo ali, uma curva para ele te conhecer, para fazer a primeira conversa, da primeira conversa levantar algum scope, é um trabalho comercial um pouco maior, braçal, mas você tem a escalabilidade aqui, que a gente sempre fala daquela técnica do Warren Buffett, aquele fundamento, que é o Snowball Effect, efeito bola de neve, onde a bola de neve começa devagarzinho, depois vai acumulando, 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 é justamente esse o poder da prospecção ativa, a escala. É muito escalável, custo baixo, tem um ciclo muito alto, você vai ter que esquentar os contatos, porém, com o tempo, passando 1, 2, 3 anos, trabalhando o motor outbound de forma consistente, o que a gente mais defende, a gente consegue a previsibilidade. Previsibilidade só vai existir com consistência dentro do outbound. E as fontes de sinais, por último, e o mais explorável, mais eficiente em termos de listas frias, além da base própria, fontes de sinais. Então, você gerar listas partindo de vagas, mudança de cargo, movimentos de stack, vai ter um custo médio, porque você vai precisar fazer a research de sinais, e eu vou mostrar para você depois como que faz isso, tá? O volume ele é baixo, então não espere um volume tão alto de contatos, o volume ele é bem baixo, e a força ele vai ser o timing, de você estar contatando empresas que estão prontas para comprar de você. Lembrando que a gente já faz uma pré-qualificação para identificar se essas empresas estão dentro do perfil de cliente ou não. Então não é só também pegar sua base de leads e sair abordando, ou pegar uma lista do Apollo e sair abordando. A gente mostra onde o Find ele entra nesse processo, e os outros passos do Framework, como o Enrich,
e o Transform e o Export, ele vai te mostrar como se fundamenta melhor. E aí você vê eu falando muito sobre conta, né? Sobre empresa. Por que a gente sempre trata empresa antes de pessoa? Por quê? Quando a gente filtra empresa, a gente consegue trabalhar o setor, subsegmento, tô tirando minha câmera aqui para você ter uma visão melhor. Você consegue trabalhar setor, subsegmento, porte por funcionário, geografia, atuação, tecnologia instalada. Então aqui a conta é onde você consegue definir um perfil de cliente de uma forma muito perfeita, porque você ir atrás de CEOs, você vai atrás de CEOs não necessariamente que podem ter, na verdade que podem ter o critério, podem ser o seu IPP, seu perfil de persona, porém a empresa dele não tem fit, né? Então a gente sempre gosta de começar com a conta, mas também acontece de começar com filtro de pessoa, onde você vai filtrar por cargo, senioridade, departamento, tempo de casa, presença no LinkedIn. E aí esse é um erro clássico que acontece. Eu vou falar vou passar aqui para vocês que é um erro muito que acontece muito, que é você fazer listas com base em cargos. Ah, quero CEO. Não, comece pela conta. A gente sempre recomenda começar pela conta. Já gerei listas com filtro de pessoa? Já. Porém a eficácia é um pouco menor, só se você souber fazer muito bem, que aí depois a gente entra em outros vídeos ensinando você a fazer isso. Porém, comece no filtro de conta, comece olhando para a empresa, firmográficos, tecnográficos, sinais, comece olhando para isso, que é onde você vai ter um aproveitamento melhor, uma eficiência melhor, porque depois você vai cruzar essa base e vai procurar as pessoas dentro dessa empresa, como eu vou mostrar aqui para você hoje, tá? Existe uma divisão em papéis entre Sales Navigator e o Apollo. Então muitas empresas falam, ah, Apollo é melhor, o Lush é melhor, o Econodata é melhor, o Sales Navigator é melhor. A gente enxerga o Apollo como uma fonte de volume muito alta. Porém, podem existir ferramentas que têm uma cobertura maior de um outro segmento. Por exemplo, o Econodata tem uma cobertura maior de empresas que são B2C, por exemplo. Aí tem Datastone, tem outras ferramentas, várias outras ferramentas. Aqui a gente usa primariamente o Apollo. E aqui, qual que é o ponto do Apollo? Ele traz volume, você consegue uma base ampla de contas pelo Apollo, que é muito interessante. Você consegue trabalhar também contatos, e-mail profissional de exportação, filtro combinado de escala, só que a gente usa mais a base, a criação de listas para empurrar isso no Clay. No Sales Nav, aí o bom é que você não tem dado desatualizado de empresa, de decisor, que acaba acontecendo sim, não vou mentir para você no Apollo, de você ter um dado desatualizado. Uma pessoa que mudou de emprego, uma pessoa que se mudou recentemente, e aí você vai abordar ela achando que ela está numa empresa, ela está em outra. Então o Sales Nav ele está em tempo real e esse é um ponto muito, muito bom do Sales Navigator. Então tudo é muito recente, você consegue ter esse aproveitamento de geração de listas baseadas em timing e ter dados também muito assertivos também no Sales Navigator, porém o volume ele é menor do que o volume de contas que você consegue encontrar no Apollo, até porque o Sales Nav ele tem um foco em empresas que estão no LinkedIn específico. Então você precisa entender se o seu contexto é esse ou se o seu contexto das listas que você precisa gerar, eles estão fora dessa cobertura do Sales Nav ou estão dentro também, tá? Mas usar os dois também é um passo ok, é um passo bom. Quanto mais a gente conseguir alinhar listas que são responsivas frente a processo de pré-qualificação, é o mais importante. Quando a gente fala de sinal de timing, que separa profissional de amador, é justamente isso. É você pegar uma lista de empresas e você rodar um workflow que vai procurar sinais, seja vaga aberta, troca de decisor, expansão, movimento destaque. Por exemplo, a gente já fez um workflow que a gente analisou os últimos 36 meses, o crescimento do quadro de funcionários nos últimos 36, 12, 6 e um mês. E a gente viu a porcentagem. Opa, a empresa cresceu. Tinha 100 funcionários, 110 funcionários 100 funcionários no começo do ano. Agora, depois de 6 meses, está com 177. Então, opa, está em crescimento acelerado. Crescimento acelerado, ele significa que a empresa precisa de mais soluções e que ela tem também caixa, ela tem verba para investir. Porque se ela está contratando muita gente, ela recebeu algum fundo de investimento ou ela está vendendo muito bem, está com um profit muito bacana também. Então, a empresa em expansão tem dinheiro para comprar, né? Muitas delas têm dinheiro, têm grana, recebeu fundos, tem clientes, estão crescendo e o crescimento ele também revela gaps de necessidades. E aí é um papel do seu go-to-market, a gente side find, entender isso. Então veja, aqui a gente só está entrando em geração de listas, encontrar contas, mas você percebe que precisa ter muitas coisas alinhadas antes disso, antes de ir para o Apollo gerar uma lista. E movimento stack também pode ser um sinal de compra aqui. A gente sempre gosta de separar em tiers, né?
Então, Tier A, B e C, assim como a prospecção baseada, na verdade, o ABM, o marketing baseado em contas, mas aqui a gente fala de uma prospecção baseada em contas, onde Tier A vai ser poucas contas com potencial muito alto. Então, aí a gente trabalha o Omnichannel 1 a 1 no Lemlist. Tier B, volume médio, fit comprovado, então ele é semi-personalizado e a gente cria grupos. Você pode fazer essa separação tanto utilizando via Lemlist ou também você usar Instantly, ou de e-mail, trabalhar volume. Eu gosto, minha opinião pessoal aqui, frente às operações que a gente toca, é utilizar o Tier A e o Tier B dentro do Omnichannel, tá? Porque o Tier A, muitas vezes, o volume vai ser muito baixo. Então, o Tier B, que também é um volume médio, um fit ok, não tem sinal ainda. O Tier A ele vai ter sinal. Tier B é o volume médio, fit comprovado. Gosto de trabalhar o Omnichannel também. E o Tier C é um volume, é volume puro, né? Ele é um fit de segmento, não necessariamente ele é o fit perfeito do seu cliente dos sonhos, tá? Mas o Tier C, a gente trabalha a cadência por segmento no Instantly. E é aqui que a gente vai entrar em 1.000, 2.000 envios de e-mails por dia. Nossa, não acredito nesse envio, nesse disparo de e-mail, tanto e-mail assim, mas tudo mais. A gente só faz isso para o Tier C, que são contas menos prioritárias, onde a gente consegue explorar volume. O que importa para a gente é Tier A e Tier B. Você precisa fazer uma conta reversa para entender o quanto de lista você precisa, tá? Isso é muito importante. Lembre muito que quando eu tô falando de contas, a gente não fala de contatos. Muitas vezes, quando é Tier A, você vai trabalhar 4 dos 5 contatos dentro da empresa, baseada no comitê de compras, que vai ser, dependendo da sua solução, CTO, CEO, gerente X, gerente tal, manager X, diretor, head. Então, muitas vezes você vai ter que mapear, na verdade, todas as vezes você vai ter que mapear o comitê de compras, então quem que são as pessoas decisoras, os influenciadores, os operadores pelos quais eu consigo trabalhar, e aí trabalhar uma penetração de conta mais alta. Então, aqui, por exemplo, a gente fala de contas, e aí 1.000 contas pode ter, por exemplo, 3.000 contatos, porque é 3 de cada. Claro que a cobertura nem sempre ela vai ser certeira, quase nunca é certeira de a gente conseguir de toda a lista extrair 5 contatos do comitê de compra por conta de data coverage também, de estrutura hierárquica de cada empresa. Porém, quanto mais você sabe do seu potencial cliente, melhor, mais resultado você tem. Então aqui, a gente falou no vídeo número 1 sobre que a média é que a gente tem 22,5% dos dados perdidos dentro do B2B, né, por ano. Então, geralmente as empresas perdem 22,5% dos dados por ano, justamente por não separar em um lugar ok, não trabalhar um banco de dados, não colocar ali, fazer a listagem de dados que trabalham de prospecção em tal lugar, então sempre precisa ficar regenerando novas cadências, novas contas, novas empresas, tá? E aí muitas vezes empresas que já foram geradas antes, então a gente sempre recomenda, a gente vai entrar nesse ponto em outros passos do FAT, e aí em outros vídeos também de hibernação de prospects, de separação de contas, a gente entra na criação de audiências também no próprio Clay, que evita com que isso aconteça. Mas aqui, por exemplo, 1.000 contas, você não consegue trabalhar 1.000 contas do Tier A no Omnichannel, por exemplo, num mês. A média que a gente consegue por licença dentro do Lenish é 660 contatos trabalhados por mês, tá? Por licença. Claro que você consegue fazer uma expansão também. Mas o número de 1.000 contas, 3.000 contatos Omnichannel é um volume bem alto, que ele só vai acontecer se sua operação estiver escalada. Então também pense, uma conta que eu estou trabalhando aqui agora também vai ser uma conta que daqui 6 meses a gente vai trabalhar. Então, para isso, você precisa entender qual que é a demanda de lista que você precisa para que o motor ele seja consistente. Note que o Find, ele é como se a gente tivesse um moedor de cana, quisesse fazer o caldo de cana, que é o output, a gente tem o moedor, que é o throughput, que é o que processa os dados, e a gente tem a cana, que é o que a gente coloca ali na máquina para fazer o caldo de cana, para processar. Então o Find ele entra como um papel primordial justamente alimentar o outbound. Por isso que é muito importante você entender uma conta reversa de que eu tenho uma meta comercial de 10 anos por mês. E isso vai variar muito frente ao seu ticket, ao seu total endereçável de mercado, ao seu total utilizável de mercado também, o sound, o seu som. E esse ponto específico, se a gente está falando de vendas mais enterprise, de deals de $100 mil, $1 milhão, então
vai ser mais enxuto na quantidade de reuniões, isso a gente pontua reuniões qualificadas, e aí você tem que fazer o cálculo, a gente sempre faz cálculo com base em histórico. Então sempre constrói histórico para a gente definir os dados, só que a gente tem alguns benchmarks. Então, opa, eu preciso ter 20 respostas interessadas para 10 reuniões qualificadas. Para isso, eu preciso ter 1000 contas ativas na cadência por 3, 6 meses, que vão ser trabalhadas por 3, 6 meses, 200 contas por mês, por exemplo. E aí eu preciso repor a cada ciclo, a cada ano, a cada semestre, tal quantidade. Aqui a gente traz um exemplo bem simples, mas você precisa fazer esse mapeamento de quanto de combustível você vai colocar no seu motor. Porque frente a quanto que você quer rodar também e aonde você quer chegar. Não tem como fazer uma viagem de 10.000 quilômetros com 1 litro de gasolina. Né? Então eu tenho 10.000 quilômetros, o ponto A para o ponto B aqui, que é onde eu quero chegar, mas para isso a gente precisa entender esse meio de caminho. O Find é um papel primordial nesse processo. Tá? Aqui a gente indo na ponta prática, a gente tem aqui um exemplo bem básico que eu vou mostrar para vocês. Depois a gente entra em casos mais específicos. Mas aqui a gente tem um exemplo de 555 contas que a gente encontrou. A gente encontrou essas empresas via Apollo, via aqueles filtros de contas do próprio Apollo mesmo. E aqui a gente tem informações, né, de número de funcionários. O Apollo já traz isso para a gente, que é bem legal. Indústria, website. Company link de URL, company address, technology, descrição curta. E a gente percebe que dentro do Jigsaw a gente tem já o website aqui, que ele também atua como um proxy ali do próprio domínio. Então esse aqui é o domínio e o Clay ele já identifica isso. Puxando o website, eu não preciso fazer um enrich company aqui, um enriquecimento de empresas, que é um módulo aqui do Lainlist, um tipo de enriquecimento que depois a gente entra melhor. Ele consegue se virar com o website, consegue se virar com a página do LinkedIn. Então, note, o Jigsaw aqui, a gente já tem os cantos do quebra-cabeça prontos aqui, tá? E até outros dados adicionais que a gente consegue usar também. Depois, o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar aqui um filtro de pré-qualificação. Então, a gente coloca essas variáveis de company website aqui. Deixa eu tirar minha câmera que aí você consegue ver melhor. Então, e aumentar um pouquinho aqui para você enxergar melhor também. Beleza. A gente tem aqui toda uma engenharia de prompt que a gente faz aqui. E aí depois acho bem interessante a gente fazer um vídeo sobre, porque é um papel muito importante. Não adianta você colocar uma linha aqui e esperar com que o enriquecimento seja muito bem feito, que não vai ser. Então esse é um papel muito importante. A gente define os inputs, que é o website da empresa, o proxy do domínio, o LinkedIn da empresa e o short description também. Note que a gente nem falou de nome da empresa. A gente tem alguns critérios que a gente define. Quem que é nosso ICP, perfil de cliente, que ele vai ter que validar. Regras de decisão que ele vai ter aqui também. E aí a gente traz um output em JSON, porque a gente coloca generate from prompt. Então ele vai pegar o que ele viu no prompt, vai refinar. Isso evita que a gente tenha retrabalho, ficar definindo o output aqui, tá? Então a gente sempre faz isso. Isso é assunto para outro vídeo aqui também. E é o que ele vai me trazer de output, ele traz aqui dentro, né? Porém, a gente, como fez em JSON, a gente colocou na tabela. Então, opera em Brasil? Sim. É independente. E aí eu nem lembro aqui o que está escrito, tá? Se é brasileiro independente ou se é uma empresa de fora também, né? Se é multinacional. Qual que é o tipo de modelo de negócios, o segmento primário, qual que é o segmento primário da empresa, o segmento secundário, se tem foco em cibersegurança, porque a Orange Black Partners ela tem um foco em empresa de tecnologia, tá? Qual que é a vertical primária de tecnologia, da informação, quais são as verticais dentro dessa vertical principal que ela atua, qual que é a confiança do fit, né? Se ela é uma confiança alta, se é média, se é baixa, né? E aí qual que é a razão da desqualificação. Então ele procura também desqualificação, tudo isso com base naquele prompt que a gente fez. Ele toma um veredito, né? Tem um veredito para a empresa ser qualificada ou não, aqui ele traz o veredito e ele já traz qual que é o racional, qual que é a evidência-chave pelo qual ele considerou que é uma empresa qualificada e onde que ele acessou para tomar essa decisão. E aqui a gente tem já o retorno, o output de qualificada e tem desqualificada também. Desqualificada por quê?
A empresa é brasileira e atua com criação de software, hardware, rotinas computacionais para sensoriamento remoto e análise espacial com especialidade de geoprocessamento e ciência e tecnologia. Embora seja uma empresa de tecnologia, sua oferta é voltada a geoinformação e aplicações socioambientais, não cybersecurity. Então, note, eu não precisei abordar essa empresa aqui para ela falar que, pô, não faz sentido a cadência que você está mandando. Já fazemos aqui o papel de fazer a pré-qualificação. E caso a gente tenha dúvida, ele pode também pedir uma revisão manual. Tudo isso vai ser com base no prompt que foi definido. E aí o que a gente faz aqui dentro do próprio Clayzão? A gente clica aqui no botão direito, a gente dá um filter de column aqui, porque eu fiz uma checkbox aqui, baseado no só se for qualificada que ele vai marcar. E aí a gente tem o ICP Fit, faço o filtro aqui, então daquele filtro de 552 empresas, a gente teve 249 empresas qualificadas, o resto desqualificado, revisão manual. Tá? Então, olha só, eu abordaria mais de 200 empresas, 251 empresas, quase 300 empresas eu abordaria aí que não teria fit, né? Empresas fora do meu perfil de cliente e do foco dessa cadência aqui, que são empresas de cibersegurança, de 1 a 200 funcionários que operam no Brasil, tá? E aí a gente tem depois, pré-qualificamos, então a gente separou o joio do trigo, o que é o qualificado do desqualificado. A gente entra numa Deep Research, né? Então a gente também tem um prompt aqui, onde a gente faz uma Deep Research, mas isso tem uma condicional aqui que a gente trabalha só se o ICP Fit, a Qualification Box, for verdade, tá? Então ele só vai rodar isso para empresas já pré-qualificadas, que estão qualificadas com o ICP Fit ali no veredito, tá? E ele vai fazer o seguinte, ele vai atrás de informações como qual que é o nome da empresa, ok, a voz pública, se é mais institucional, se é somente o sócio, é mais o brand persona. Ele vai trazer o modelo de receita da empresa, né? Se ele é mais recorrente, focado em pacote de serviço, MRR, suporte, se é mais por projeto, implementações, transformação digital, se é híbrido, né? Então a gente tem um modelo de receita da empresa, isso dá um embasamento muito grande. Imagina só se um BDR precisasse parar para pesquisar cada uma dessas informações aqui, dessas 552 empresas. Imagina o tempo que ele ia ficar, tá? Voltando aqui, acabei me desorientando aqui dessa parte. Mas tem se a empresa é dependente de fabricante ou não, que isso aqui é uma peculiaridade do meu perfil de cliente, tá? Que tem esse fator, e por isso a gente sempre tem que criar o FAT, sempre tem que olhar para o Jigsaw e para o FAT com base no nosso contexto, no nosso go-to-market. Por isso que não funciona eu pegar justamente esses prompts aqui, pegar esse workflow aqui e dar um Ctrl+C, Ctrl+V na sua empresa, porque se sua empresa não tiver exato o mesmo foco que a minha, com exato o mesmo CP, não vai dar certo. Aqui a gente adapta todo esse enriquecimento com base nas informações que eu preciso para fazer uma cadência eficiente. E outro do go-to-market com outras soluções, outros serviços, com outro ICP, precisa também de outras informações. Então, essas informações são relevantes para a nossa empresa aqui, por isso que a gente tem aqui, tá? Se ele tem captura de leads no site, isso é um formulário ativo, que o agente do Clay Agent, ele permite com que a gente entre no website, entre no LinkedIn URL, faça pesquisas na web. Então isso daqui é bem interessante, porque a gente conduz ali com prompt, ele vai fazer o que a gente pede, né? Claro que a gente tem que fazer da forma certa, por isso a gente vai trazer um vídeo aqui sobre Clay Agent. Tem os detalhes da captura de lead, como que eles fazem a captura de lead no site, contexto, qual que é a sugestão de ângulo primário, porque eu falei para você, nossa empresa é focada em geração de demanda. Então a gente tem ângulos de marketing que a gente consegue trabalhar, e aqui eu já, com base no contexto de cada empresa, a gente já trava os ângulos aqui. Também a gente define isso no prompt. É muito importante, mas mais importante que isso é ter um alinhamento de quem que é o seu ICP, qual que é a sua solução e qual que é o seu go-to-market, como que você vai levar a sua solução para o mercado, no geral. Não só o lançamento de produto quando eu falo de go-to-market, e por isso que é um tema muito relevante, GTME, que é a engenharia de go-to-market. Então, qual que é o ângulo sugerido com base nesses dados? Opa, para essa empresa aqui é que ela refine fabricante. Para essa daqui é que a compra de segurança tem gatilho. Então, cadências baseadas em sinais vai ser um assunto interessante para eu levar para ele no primeiro momento. Vamos ver mais outros. Falando com todo mundo ao mesmo tempo. Então, refinar seu ICP, a gente fazer um trabalho de filtragem, de focar em uma vertical. Então, pode ser um ponto muito interessante. Ou até outro serviço de comunicação que a gente acaba oferecendo. E também tem um ângulo secundário. A gente pode criar vários ângulos, claro que
Tudo depende do quanto de ponto de contato a gente vai ter para trabalhar esses ângulos. O que a gente gosta de fazer, já dando spoiler até de cadência, é de trabalhar o primeiro ângulo em todos os canais e trabalhar o primeiro ângulo no primeiro contato. Depois a gente trabalha o ângulo secundário, depois a gente junta os dois. Depois pode haver também um terciário também, prova social, ângulos, cadências com pontos de contatos específicos ali focado em prova social, em falar de case em específico, tudo relacionado com os ângulos. Então, o ângulo é o que vai mandar no que a gente vai falar, o que vai ser mais pertinente. E claro que isso tudo é uma possibilidade que a gente fez com base numa research para aquele potencial cliente, aquele prospect, aquela conta que a gente está trabalhando. Aqui a gente tem o Company Personalization Hook, que é o gancho de personalização. Aqui a gente não usa daqui profundamente, a gente passa por um outro agente em outra ferramenta que depois a gente vai entrar aqui também, em outra série no canal. Caso você esteja interessado, deixe seu like aí. E também qual que é a lista de fabricantes que ele atua, se no caso a gente conseguir encontrar. Então, aqui ele tem a Acronis Cloud, esse daqui trabalha SharePoint, esse aqui trabalha Zabbix, Glassfish, esse aqui trabalha Lenovo, Dell, HP. Então olha que legal, imagina eu chegar na abordagem com ele falando num fabricante. E aí ele tem, por exemplo, esse daqui, refém do fabricante. Eu chego já falando do fabricante dele, a Acronis, e aí já depois trago um ângulo secundário de gatilhos para venda do Acronis. Claro que isso na cadência ele é muito melhor trabalhado, e aqui esses vídeos não tem o foco em cadências, tá? E aqui a gente rodou um sinal bem básico aqui de encontrar empregos abertos em específico com as vagas comerciais. Então aqui, minha empresa tem um foco em empresas de tecnologia que possuem geração, que são B2B e são de cibersegurança em específico aqui. Tá? Empresas de tecnologia B2B no geral, mas aqui nessa cadência foi focado em cybersecurity companies. Então aqui a gente traz aqui, procura quais são os job openings que a empresa tem aberto, que são vagas, né? Isso também só se o ICP ele for verdade, né? Se ele for uma empresa qualificada, ele vai atrás aqui de BDR, vagas de pré-venda, science sales, vendas internas, hunters, porque significa que a empresa está com um gap comercial. A maioria aqui não teve, ocasionalmente, tá? Mas aqui um return on job. Essa empresa aqui, ela tá atrás de BDR, né? Então, já é um sinal que eu consigo trabalhar aqui, filtrar essa empresa e fazer uma abordagem. Então, olha só, eu até vou pedir que você olhe no meu olho quando a gente for falando isso. Nota que a gente não está entrando no assunto só de gerar uma lista e abordar, a gente está entrando no assunto de fazer um processo de encontrar, pré-qualificar. Eu sei que eu já estou te dando um spoiler aqui porque a gente já entra em enriquecimento aqui, mas em buscar sinais aqui na outra ponta, ou gerar listas baseando-se em sinais. Aqui a gente gerou e depois a gente foi atrás de sinais, então é um funil, ele vai ser um funil, né? Então a gente vai trazer outros contextos para... Mutei meu áudio aqui por um momento, agora voltou ao normal. Enfim, depois de tudo isso pronto, a gente manda esses dados aqui para uma outra table, por motivo de organização mesmo, então manda aqui, tem uma row até a mais aqui, uma row vazia, por isso que até em cima está dando 250, e a gente vai atrás das pessoas também, tá? Então a gente seleciona até 4 pessoas frente ao comitê de compras que a gente definiu, por isso que é muito importante a parte estratégica antes de chegar em ferramenta, né? E aqui é a mesma coisa, time. Aqui a gente vai ter aqui também o Digzal sendo aplicado no LinkedIn dele, né, do decisor ou do influenciador. Então a gente, com base no URL do LinkedIn, e algo que o Clay traz para todos os prospects que ele encontra já o link do LinkedIn. Você não tem pessoas que você não... Se ele está aqui, como a base de dados dele principal, ele vai ser LinkedIn e outros provedores, ele não vai cuspir contatos para você que não tem LinkedIn. Com base nisso, a gente roda um fluxo de enriquecimento, o Rich Person, que é um módulo de enriquecimento aqui nativo do Clay, tá? Que a gente coloca o LinkedIn Profile, coloca o e-mail profissional dele, e esses contatos só foram encontrados de empresas que são qualificadas. Note que o coverage aqui, ele não são 249 ou não são aquelas 250 empresas vezes 3, que vai totalizar 750 contatos. Então, cobertura de dados é um assunto que a gente sempre tem que contar com esse funil, é algo natural, acontece, tá? É algo que a gente sempre tem que contar, calcular quantas empresas a gente vai precisar fazer esse trabalho para encontrar os contatos, não tem como evitar isso, tá? Eu estaria mentindo se eu mostrasse outro número aqui para você.
E aqui a gente traz informações como summary, headline do LinkedIn dele, nome todo, localização, enfim, tem vários outros pontos que a gente consegue trabalhar aqui também. A gente vai entrar nisso mais no episódio de enriquecimento, tá bom? No episódio de enriquecimento a gente entra mais nesses pontos aqui, e aí a gente mostra outros workflows. Esse daqui foi só um exemplo para você ver. E os 3 pontos que vão quebrar um Find, eles vão ser a compra de lista pronta, de você comprar de alguma empresa que vende lista, né? Que aí você tem uma planilha sem os pontos do Digizal como domínio, LinkedIn URL. Então é um ponto que você vai ter uma lista quebrada, que você não vai conseguir fazer um trabalho, esse trabalho que eu estou mostrando para você. Filtrar a pessoa antes da conta também é um segundo ponto. A gente sempre recomenda trabalhar a conta primeiro, porque o critério de pessoa não significa que a empresa ela vai ter o fit de comprar de você, é um ponto muito importante. E exportar tudo que o filtro devolve, né? Então, se você pega e exporta até empresa desqualificada, não faz esse filtro, você gasta muito crédito. Por isso que a gente faz a qualificação primeiro, tira todas as empresas desqualificadas e só continua o enriquecimento nas empresas qualificadas para você não queimar crédito com a empresa, não queimar, né, energia e crédito e dinheiro com a empresa que é desqualificada frente ao que você estabeleceu como ICP, tá bom? Recapitulando, a gente falou do ICP binário, né, que você precisa olhar e falar sim ou não, se aquela empresa está ou não dentro do perfil do adquirente em 30 segundos, não é ICP de desejo, ICP binário, dados firmográficos, tecnográficos, sinais. 2, começar pelos cantos, então começar pelo domínio e URL, tá? O domínio, o website, o URL do LinkedIn. Para contato vai ser e-mail profissional, e-mail pessoal e página, perfil pessoal do LinkedIn também. 3, recomendamos contas antes de pessoas, não é uma regra. Às vezes só tem uma lista de contatos diretos, não tem uma lista de empresas. E isso significa que a gente vai descartar eles? Não. A gente faz um outro caminho também de achar a empresa com base no contato, fazer esse enriquecimento para qualificação, cruzar os dados, por aí vai. Assunto para outro vídeo também. Um sinal, ele prioriza quem vai ser as empresas focadas, empresas que você vai focar um a um em específico, que eles têm esse sinal. E também o tier, ele vai decidir o esforço. O tier 1 vai ser 1 a 1, omnichannel, empresas que possuem um sinal muito claro. O 2 tem um fit, ainda não tem sinal, a gente gosta de trabalhar omnichannel também. Muitas vezes a gente também trabalha 1 a 1, tá? Só que a gente não explora nenhuma abordagem baseada em sinais, porque ele não tem o sinal. E tier 3, ele vai ser volume, vai ser filtro por segmento. Ele é o volume, a gente não vai olhar tanto para fazer uma pré-qualificação muito profunda, até porque a gente precisa ter volume. Então, a gente está falando de 10 mil contatos sendo trabalhados por mês. E aí, se desses 10 mil contatos a gente tem 1%, a gente já tem 100 respostas. E aí, dessas 100 respostas, se metade delas a gente consegue agendar reunião, a gente tem 50 reuniões. É claro que é um trabalho de relacionamento. Opa, esses 100 que responderam, a gente coloca ele numa cadência omnichannel para fazer uma abordagem além daquela abordagem em massa. Coloca essas empresas, essas contas aqui no fluxo de enriquecimento, só as respostas positivas. Muita coisa que dá para fazer também, mas foge do Find aqui que eu estou mostrando para você. E esses são os pontos que a gente comentou hoje. Esse foi nosso vídeo hoje. No próximo episódio, que é o episódio 3 dessa série de GTME, a gente vai entrar no Enrich, na camada de enriquecimento em profundidade, onde a gente vai olhar para waterfall, a gente vai olhar para a ordem de waterfall, de cascata com vários provedores para encontrar e-mail, encontrar dados. A gente vai olhar também mais profundamente para a pesquisa, desde o firmográfico, procura de sinais, a gente vai olhar para esse racional, algo que eu já mostrei aqui para você um overview geral, até para não ficar um workflow quebrado. Eu mostrei para você o workflow geral, mas a gente também vai trazer outro exemplo no próximo vídeo e vamos se aprofundar em enriquecimento, que no caso é a segunda etapa do framework FETCH, que é Find, Enrich, Transform e Export. Encontrar, enriquecer, transformar e exportar. Para isso, preciso que você se inscreva aqui no canal para receber a série completa e comenta aí, faça o comentário de qual é seu critério binário de CP hoje. Faz esse exercício aí de qual que é a sua empresa que você está mirando, sem ser ICP de desejo, hein? Tô de olho em você. Um grande abraço, fica aqui embaixo com o meu LinkedIn, o site oficial da Launch Black Partners, caso você tenha alguma dúvida frente aos nossos serviços também. E fico à disposição aí no LinkedIn para qualquer conexão, qualquer troca de ideia. Grande abraço, falou!